Buenos días, doctor Pedro. Bom dia a todos. Me desculpe, o meu espanhol é muito ruim, então vou falar o português mais devagar para que todos possam entender da melhor maneira possível. A charla está em espanhol, os slides estão em espanhol, mas o meu espanhol não é muito bom. Gostaria também de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo dividir um pouco dessa aula aí que eu bolei há um tempo atrás e é algo que eu gostaria que poder passar para vocês também. Então, vamos falar um pouco é, do estudo da deglutição em pediatria, e essa aula era uma maneira de talvez facilitar um pouco a interpretação desse estudo que às vezes pode ser muito complicado. A importância do estudo da deglutição no paciente pediátrico é muito grande, porque os sinais e os sintomas desses pacientes vão ser baseados na história médica e na história da dieta, de qual tipo de alimentação que esse paciente vai receber. Então, clinicamente, eles podem ser divididos em pacientes com sintomas altamente sugestivos de anomalias da deglutição, que podem ser como pneumonias recorrentes, para estudos possivelmente sugestivos da anomalia da deglutição, como baixo aumento de peso, febres de origem obscura, ou aqueles sinais e sintomas sugestivos de refluxo gastroesofagiano, que também os sinais podem se superimpor aos outros tipos de classificação. Então, os sinais e os sintomas são muito inespecíficos. Então, a estratégia clínica vai se basear nos resultados do estudo da deglutição. Então, daí a importância desse estudo e a importância de nós podermos interpretar esse estudo da melhor maneira possível. Então, esse estudo nos pacientes pediátricos, geralmente a gente faz na sala de fluoroscopia, com a mesa em 90 graus. Nós usamos uma cadeira radiotransparente e a fonoaudióloga ou a mãe vai alimentar a criança e a gente vai fazer as imagens em lateral, como se fosse um estudo do cavo. Temos diversas maneiras de a gente introduzir ou dar o alimento para a criança, podem variar de seringas, diferentes tipos de mamadeira, de bico de mamadeira, diferentes tipos de copo, com esses bicozinhos aqui, que também vão variar, dependendo do copo que a gente vai utilizar, e também diferentes tipos de colheres, que também vão fazer a diferença de como essa criança vai ser alimentada. Em termos da consistência do tipo de alimento, existem várias classificações hoje em dia para como a gente possa para separar os diferentes tipos de consistência, mas basicamente elas vão ser líquidas ou líquido espesso ou néctar, como se fosse mel, ou uma consistência pastosa, cremosa, ou purê ou sólida. Então, esses seriam os tipos básicos das consistências dos alimentos que a gente utiliza durante o exame, sempre lembrando que como a gente pratica o ALAR, a gente tenta fazer a menor dose possível de radiação. O ideal seria que a gente começasse sempre daquele alimento que é mais propício a ter uma aspiração para o menos propício a uma aspiração. Então, seria sempre tentar do líquido até o mais espesso, porque se ele passar no líquido, se ele não aspira o líquido, ele não vai aspirar o espesso, ele não vai aspirar o mel, não vai aspirar o cremoso. Então, a gente tenta começar com o que ele é é, mais provavelmente vai causar aspiração para os que têm menos chance de aspirar. E se ele não passar no líquido, a gente tenta o espesso, se ele aspirar o espesso, a gente tenta o mel e assim por diante. O mecanismo da deglutição pode ser bastante complicado nos adultos. A gente consegue ver bastante acidentes diferentes. Nas crianças é um pouco
não mais simples, mas as alterações que a gente vê são um pouco menos complexas, porque até é mais difícil de fazer o exame na criança do que no adulto. Mas, basicamente, vamos ter 3 fases, vão ser a fase oral, onde o alimento vai estar na boca, a criança vai mastigar, vai ter que ter a coordenação motora para a mastigação. Eventualmente, a língua vai subir, encostar no palato duro e vai empurrar o bolo do alimento para a parte de trás da boca. Em seguida, vem a fase faríngea, que inclui um pouquinho do final da fase oral, e o alimento começa a passar pela faringe, e a gente vê a epiglote fechando, e dessa parte ele passa para o esôfago. E a terceira parte seria a fase esofágica, onde a gente pega o finalzinho da fase anterior e o alimento depois passando já dentro do esôfago e a via aérea aqui completamente limpa, sem resíduo alimentar. E as anomalias? Quais são as anomalias que a gente pode ver? Então, as anomalias vão depender do tipo da fase que a gente esteja passando. Na fase oral, a gente pode ter uma disfagia oral, onde aquele paciente não sabe mastigar, não tem coordenação motora para fazer a mastigação propriamente dita, às vezes fica com o alimento na boca muito tempo, pode até perder o alimento aqui, como ele cospe o alimento para fora da boca, ou a gente pode ter uma regurgitação nasal, a passagem do alimento para a fossa nasal por trás do palato mole aqui, como mostra nesse desenho. Nas fases faríngea, que seria a fase mais importante, porque as alterações nessas fases são as alterações que vão causar no final a aspiração. A gente pode ter a penetração, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, a aspiração do contraste para dentro da traqueia, e uma outra alteração importante são o resíduo, um retardo da deglutição, onde a gente começa a ter um pooling, ou a gente começa a acumular o contraste na valécula e nos seios piriformes, e a deglutição ela começa desse ponto aqui, ao invés de começar na parte que ela começa posterior à língua. A terceira fase, a fase esofágica, vai ser aquela fase onde o contraste já passou, mas ela deixa resíduo de contraste do alimento na valécula, nos seios piriformes ou até na faringe. E isso é perigoso porque a criança pode aspirar esse resíduo aqui, uma vez que ele está bem perto da entrada da via aérea. Então, a gente vai pegar esse esquema aqui, a gente consegue ver o bolo passando e a gente consegue ver que a via aérea está fechada pela epiglote. E esse é o que eu gostaria de propor, seria um sinal que a gente vai ver aqui. Esse sinal eu tenho usado já há bastante tempo com os residentes, com as fonoaudiólogas, com os técnicos de radiologia aqui na minha instituição. E não sei te dizer, na verdade, como que eu bolei isso, mas talvez eu tenha tomado um café diferente naquela manhã e eu consegui ver, espero que eu consiga passar para vocês. Então, esse é um caso aqui da paciente ainda está com o bico da mamadeira na boca, ela não está engolindo, mas está respirando. Então, conseguimos ver o ar passando e entrando aqui, começando a passar pelas vias aéreas, e eu comecei a ver essa imagem aqui, que se repete também quando a gente dá para o paciente beber. Então, a gente via essa imagem aqui, que no parado a gente consegue ver esse tipo de imagem, e aonde eu achei que parecia com a cabeça de uma cobra. Então, eu comecei a explicar para os residentes e para os fellows e para os técnicos como um sinal da serpente, em espanhol, signo de la serpiente. Então, eu imaginei que isso parecia a cabeça de uma cobra. E isso é útil porque, com isso, podemos entender a anatomia. Então, a cabeça da cobra seria a orofaringe, o lábio superior da cobra corresponde à valécula, a parte de trás da boca da cobra corresponde à epiglote, o lábio inferior corresponde aos seios piriformes, e nessa foto não é uma deglutição, é uma inspiração, então a hipofaringe está fechada, mas seria essa parte de baixo da cabeça da cobra, que quando o paciente engole vai acabar formando o pescoço da cobra. A gente vai mostrar mais isso adiante.
Então, isso é interessante porque ajuda a gente a entender a anatomia dessa região quando estamos fazendo o exame. Isso vai ajudar a gente na nossa interpretação dos achados que vamos ver mais à frente. Então, obviamente, na frente da cobra vai estar a laringe e embaixo das cordas vocais vai ser a traqueia. Então, esse signo da serpente a gente consegue ver também quando a gente dá o contraste para bebê. Aqui tem um exemplo, paciente engolindo, isso é uma deglutição normal, e se paramos no meio do exame, a gente vê que formam esse tipo de imagem, que é mais ou menos semelhante ao que a gente estava vendo com o ar. Então, nessa imagem, a gente também pode traçar a anatomia da região, que esse seria um esquema para a gente conseguir acompanhar do contraste passando. Então, seria o sinal da serpente também, a gente consegue ver. Isso seria a cabeça da cobra, ou a cabeça da serpiente. E a cabeça da serpente é um sinal de deglutição normal. E aqui a gente também consegue ver anatomicamente a orofaringe, a valécula, a epiglote, o seio piriforme, que vai formar o lábio inferior da cabeça da cobra. Lembrando que, nesse caso, a epiglote é contínua com a parte inferior da boca, e também a hipofaringe, que, como o contraste está passando, está aberta, então a gente consegue ver e formaria aqui a parte de trás da cabeça e o pescoço da cobra. Então, a cabeça da cobra, quando a gente vê esse sinal, isso é um sinal de uma deglutição normal. E nesse esquema, mais a laringe e a traqueia mais à frente. Então, quando esse paciente tem uma deficiência do fechamento da via aérea, a epiglote não vai fechar e vai proporcionar que o contraste, quando passe, fique desse jeito. Aqui, na verdade, o pescoço viria aqui, porque a via aérea vai estar, o esôfago vai estar aberto, mas isso aqui se repete. Num sinal normal, a epiglote vai encostar aqui no seio piriforme, onde seria a projeção do seio piriforme, fechando a entrada da laringe. Mas quando isso não acontece, como é nesse esquema daqui, isso vai propiciar que o bolo, quando passe, é, deixe que o contraste passe para a laringe, que seria, no caso, uma penetração laríngea, seria um dos achados que a gente pode ter nesse estudo da deglutição. Então, esse sinal da laringe seria a língua da cobra, ou la lengua de la serpiente, e isso é um sinal de penetração laríngea. E também podemos ver isso quando o paciente deglute. Então, quando a gente vê aqui, a gente consegue ver esse paciente com vários episódios de penetração, não teve aspiração nesse caso, e esse paciente também tinha aqui uma artéria subclávia aberrante, mas isso foi um achado. Mas quando a gente frisa essa imagem, conseguimos ver que também tem aqui a língua da cobra. Então, a gente consegue ver no esquema e na anatomia a língua da cobra, como está aqui o desenho, e a gente também tem toda a anatomia, mas, de novo, temos que lembrar que a epiglote não encosta aqui onde seria o lábio inferior e permite que o contraste passe para a laringe. Então, esse seria o sinal da língua da serpente, e a gente vê aqui seria um sinal de penetração laríngea. O terceiro sinal que a gente pode ter, nesses casos, usando ainda essa ideia do sinal da cobra, ou sinal da serpente, seria a aspiração. Então, quando o paciente, o contraste, o bolo do contraste passa a um nível abaixo das cordas vocais, ele vai chegar na traqueia, isso seria uma aspiração do contraste para as vias aéreas, e a gente também consegue ver isso nesse sinal, e eu imaginei, porque como o contraste fica ali na traqueia, a gente consegue ver o contraste residual dentro da traqueia, que isso seria o veneno da serpente. Então, quando a gente vê um veneno da serpente, a gente vê a língua e o veneno fica residual, ou o contraste fica residual, isso seria o veneno da serpente, isso seria uma aspiração do contraste para dentro da traqueia. Também conseguimos ver isso quando a gente faz o estudo da deglutição,
aqui, e aqui corresponderia ao veneno. E quando a gente faz a imagem estática, a gente tem a cabeça da serpente com a boca, e aqui a língua da serpente, e aqui o veneno que ela deixou para trás. Então, seria esse o meu esquema no desenho, e também aqui a língua da serpente com o veneno. Então, o veneno da serpente corresponderia à aspiração para a traqueia. E aqui na anatomia, a gente também consegue ver as mesmas estruturas, aqui já dando mais importância para a laringe, e um nível abaixo das cordas vocais, já a traqueia, e o contraste chegando a nesse nível que corresponderia a uma aspiração para a traqueia. Então, se a gente pode usar esse casinho aqui, o paciente começa a deglutir, no começo está normal, a gente começa a formar a cabeça da serpente, e quando o contraste passa para o esôfago, a gente já consegue ver aqui a língua da serpente, que seria esse sinalzinho aqui, um sinal de penetração, e aqui a gente vê que o contraste passa e aquela penetração volta e não tem ar, e não tem contraste na traqueia, quer dizer, não deixou o veneno para trás. Esse caso aqui também, um contraste, a gente vê a cabeça da cobra, aqui a cabeça, o lábio superior, a boca, o lábio inferior, aqui a parte de trás e o pescoço, e aqui a língua saindo do meio da boca da serpente, mas sem passar do nível das cordas vocais, o que corresponderia à língua da serpente, e então isso seria um sinal de penetração. E esse caso, essa imagem já mostra a língua, e a gente consegue ver aqui um pouquinho do contraste já deixado abaixo da linha das cordas vocais, e quando o contraste passa para o esôfago, conseguimos ver aqui que tem ainda um resíduo, que seria o veneno da serpente igual à aspiração. E aqui a gente consegue ver de novo ainda que o contraste residual na traqueia superior. Então, aqui tem um caso que a gente consegue ver várias sinais diferentes. Aqui a cabeça da cobra, passou ali, o sinal normal. Aqui a gente consegue ver uma deglutição mais devagar. Aqui a cabeça, o lábio, também mais normal. Outra cabeça. E uma penetração, a gente viu um pouquinho da língua ali passando. Outro normal. Lembrando que esses sinais podem aparecer intermitentemente, e, eventualmente, a criança aspirou e deixou o contraste na traqueia, o que seria o veneno da cobra. E mais uma penetraçãozinha. Então, esse paciente teve, no mesmo caso, nós conseguimos ver a cabeça, a língua e o veneno da cobra numa mesma sequência. Lembrando que esses podem aparecer intermitentemente e não precisaram, não quer dizer que, se virmos uma deglutição, um episódio normal, que os outros também vão ser normais. Por isso é importante ver o maior número de episódios de deglutição possível durante o estudo. Então, esse seria um resumo do que eu queria propor para vocês, que seria o sinal da serpente, lembrando que o normal, a cabeça da cobra é um sinal normal, aqui a parte superior da cabeça, lábio superior, a parte da boca, lábio inferior, e aqui o pescoço da cobra, isso é um sinal normal, uma deglutição normal. A língua da serpente seria quando a gente tem a penetração do contraste para a laringe, mas não passando para dentro da traqueia. E a aspiração seria quando esse contraste, ou a língua da serpente, passa do nível das cordas vocais e deixa o resíduo para trás da traqueia, o que corresponderia ao veneno da cobra. São 3 sinaizinhos que facilita bastante a interpretação das pessoas, dos exames, especialmente quando a gente está começando a aprender, porque talvez não esteja muito vivência de ver os achados. E tem funcionado bem comigo lá no meu hospital.
os residentes tendem a gostar desse tipo de sinal e as fonoaudiólogas também, os técnicos também. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Uma das coisas que eu podia acrescentar aqui, que não está no slide, seria a penetração desses três sinais. Na verdade, o normal é normal, a aspiração é aspiração, mas a penetração é sempre uma incógnita. Clinicamente, o que quer dizer aspiração? A gente pode dar o líquido se a criança aspira ou não pode dar o líquido? Isso depende muito do quadro clínico, do tipo de paciente ou de patologia que esse paciente possa vir a ter, e também depende do número de penetrações que a gente vê por deglutição. Se houver 100 episódios de deglutição e uma penetração, provavelmente essa penetração não é clinicamente significativa. Mas se houver 10 episódios de deglutição e 8 penetrações, essa penetração provavelmente é significativa clinicamente. Talvez esse paciente esteja em risco de fazer uma aspiração. Outro dado que nós usamos é o tamanho da penetração. Então, se a gente usar o trajeto da laringe, a gente pode dividir ela no meio. E se a gente conseguir se a língua chegar à metade da laringe, isso seria uma penetração, uma pequena penetração, e as chances disso aspirar são bem menores, mas em contrapartida, se a língua for muito comprida e chegar já ao final da laringe, então essa seria uma penetração mais importante, e esse tipo de penetração tem mais chances, ou um prognóstico um pouco pior, porque as chances dessa língua mais comprida chegar à parte embaixo das cordas vocais seriam maiores. Então, a gente ainda pode subdividir isso um pouquinho, se dependendo do tamanho da língua, se a língua for muito comprida, então é uma penetração um pouco mais importante, que a gente deve prestar mais atenção. Aquelas línguas que são um pouquinho pequenas e só chegam até a metade da laringe, elas tendem a não ser significativamente, clinicamente significativa. Então, acho que esse seria mais um desdobramento desse sinal que nós poderemos falar aqui para vocês. E eu acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que tenha sido. Foi rápido, mas eu espero que tenha sido bom e que estamos aí para poder responder as perguntas que alguém tenha ou comentários. Mais uma vez, obrigado aí pela chance de poder dividir isso com vocês. Muchas gracias, doctor Pedro. Ha sido una increíble explicación. Creo que ha sido muy didáctica toda la charla. Y yo quería hacerle una pregunta, doctor Pedro. ¿Cuál es la concentración óptima para estos estudios contrastados? La concentración del contraste. Isso depende um pouco do paciente e da idade. Quanto menor o paciente, um bebê que bebe na mamadeira é mais fácil, se tiver com fome, ele tende a comer rápido. Então, isso vai depender também da terapeuta ocupacional, mas grosseiramente a gente usa metade, 50%, 50%. 50% de líquido e 50% do contraste, mas o contraste tem que ser diluído já, não pode ser um contraste muito viscoso, senão altera a densidade do líquido. Então, isso depende um pouco. Agora, aqueles pacientes que já são mais velhos e começam a escolher o tipo de alimento, né? Ou então se recusam a comer porque o alimento tem um gosto diferente. Então, temos que usar um pouco menos de contraste para poder dar menos gosto de contraste na comida. Então, isso depende um pouco. Geralmente, isso a terapeuta ocupacional tem essa fórmula, ela que traz isso. Na verdade, eu não palpito muito nessa hora, né? Na hora de como que ela deve misturar. Mas, geralmente, pode ser de 50%. Às vezes, para um pastoso, acho que para um mais líquido, a gente pode fazer até um pouco menos, talvez 3:1, ou até 4:1. Excelente, muchas gracias, doctor Pedro. Hay una pregunta muy interesante que ponen aquí y es, ¿cuánto tiempo es el
¿Cuánto tiempo de exposición es el ideal para este tipo de estudios? Considerando que vamos a utilizar varios tipos de consistencia y vamos a utilizar varios volúmenes para el estudio. ¿Cuánto es el tiempo ideal que deberíamos demorar? ¿Cuánto es el tiempo de exposición a la radiación? Essa é uma pergunta boa, mas de difícil resposta. Não, até onde eu sei, não tem uma regra de tempo de exposição. Tentamos ver um número adequado de deglutição por, com cada consistência. Então, mas isso é o jeito que eu uso, não quer dizer que seja uma coisa cientificamente provada, mas eu tento ver pelo menos 10 deglutições por consistência. Então, 10 já começa a ser um número interessante. Se for um paciente que tenha uma suspeita alta de aspiração, muitas das vezes as 10 primeiras são normais, o paciente está ainda com fome e come bem, mas se a gente. Aí o que eu faço, eu paro de fluoroscopar, deixo o paciente mamando, bebendo, e depois, quando chegar já mais, talvez para metade da mamadeira, eu começo a olhar de novo. Então, e aí eu tento olhar pelo menos mais umas 10, porque não é bem comum que o final da alimentação, o paciente já está cansado e aí a deglutição já começa a ficar, não é tão boa em termos de mecânica como é no começo. Então, não é incomum de as 10 primeiros ser normais e aí deixa beber até o final da mamadeira sem a fluoroscopia, deixa ali na sala mesmo bebendo, só continua dando do jeito que estava. E aí a fonoaudióloga me diz, olha, já está na metade da mamadeira. E aí eu começo a dar uma olhada de novo. E aí, às vezes, tem diferença, sim. Então, não tem muito uma regra, até onde eu sei, de quanto tempo fluoroscopar, mas eu sempre fluoroscopar o mínimo possível e também o mais possível tentar evitar, tentar fora do campo, tentar colimar o cerebelo fora do campo e tentar focar exatamente aqui na região de interesse para que a gente não irradie tantas figuras importantes como o cerebelo, a órbita, a tireoide, não tem muito como tirar do campo. Nós também, dependendo da máquina, uns shields, que são uns protetores um pouco, que também diminuem um pouco da radiação para os campos que estão fora da área de interesse. Não Muchas sei se gracias, eu doctor respondi a Pedro. pergunta. No, está perfecto, perfecto. Muy, muy interesante la explicación. Quería hacer una pregunta muy rápida, una pregunta muy rápida. ¿Hay utilidad en los pacientes pediátricos en las proyecciones anteroposteriores? Eu nunca usei anteroposterior. Eu acho que não, mas na medicina nunca sempre. Então, não sei, talvez alguém use, mas eu acredito que seja mais difícil, porque quando o contraste, como as estruturas se superimpõem anterior-posterior, é, acho que a gente não vai perder a penetração. Talvez veja a aspiração, uma vez que o contraste passe e deixe o resíduo na traqueia. Então, a gente vai conseguir ver na de frente, no AP. Mas eu nunca fiz e eu também sou bastante dogmático, eu faço sempre com o paciente sentado na cadeira, eu não faço com a mãe sentada na sala, dando mamadeira, eu não faço assim, não é porque aí eu estou irradiando a mãe e pode mudar o resultado, porque não é aquela forma estandarizada que a gente conforme costuma fazer. Então, eu sou um pouco dogmático com isso, eu gosto de sentar a criancinha na cadeira, mesmo que ela chore, mas eu sento ela na cadeira e dar o alimento de frente e olhando do lado. Eu não costumo fazer diferente disso, e toda vez que a mãe ou a fonoaudióloga pede para fazer de uma maneira diferente, eu costumo não deixar. Não faço diferente, eu sempre faço daquela maneira ali, é até uma maneira de eu ter um padrão
para a minha análise, né? Para facilitar a minha interpretação. Entiendo. Excelente, doctor. Aquí hay una pregunta también muy importante, creo yo, sobre todo está enfocado pues para algunos consejos en los pacientes, en las crianzas que se rehúsan a la alimentación. ¿Hay algún consejo que nos pueda dar para facilitar el estudio en estos casos? Muita paciência fazendo o exame, porque ontem mesmo eu tive um paciente, até da Colômbia, que mudou aqui para o Canadá, e os pais não falavam, eu tive que ajudar no meu portunhol muito ruim, mas ali na hora facilita um pouco. E era uma criança que tinha um grau de déficit mental e ele não a fonoaudióloga tentou sólido, pastoso, espesso, e ele não se recusou a comer porque era uma criança de talvez 4 ou 5 anos que já tem um gosto alimentar, já tem um paladar e não quer, cheira, tem o cheiro do contraste, o gosto é diferente e ele se recusa. Então, acho que da nossa parte a coisa mais importante é paciência. Acho que se nós estivéssemos no lugar daquela criança, talvez nos comportássemos da mesma forma que a criança está ali, né? Porque a criança está assustada, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, primeiro conselho que eu tenho é paciência, para entender que aquilo ali é assim mesmo. No final, se a criança assim prestar bastante atenção, né? Porque talvez às vezes você tem que ter uma coordenação boa com quem está dentro. Se você estiver fazendo numa sala onde você está dentro da sala, então você consegue ver a hora que a criança come, então você consegue fazer a fluoroscopia no momento que ela está comendo. Se você fizer com um telecomandado, estiver fora da sala, tem que ter uma coordenação muito boa com o técnico ou com a fonoaudióloga para te dizer quando que a criança está comendo, porque muitas das vezes elas ficam na frente da paciente e você nem vê a criança na mesa. Então, quando você tem que fazer um sinal, tem que ter algum tipo de coordenação com as pessoas que estão na sala para que você possa ver ou saber que a criança está comendo, e aí você não fica fluoroscopando nada, só fluoroscopa na hora que ele engole. Isso é uma das coisas que a gente tenta fazer lá. E assim, se engolir uma vez, estamos olhando. Obviamente que um episódio só talvez não seja uma amostragem boa, mas se ele aspirar naquele episódio, aspirou, então não tem problema nenhum, a gente já sabe que ele aspira. Se for normal, aí a gente vai ficar na dúvida, não tem muito o que fazer. Agora, uma das coisas que a gente fez, até esse criança de ontem foi isso que a gente fez, ele não comeu nada. Então eu fiz aquele exemplo que eu dei no começo, de tentar sempre o que tem mais chance de aspirar primeiro. E na verdade, a maioria das vezes as mães querem dar líquido para a criança, né, essas coisas, e aí a gente faz com a seringa. Aí é um pouco forçado, pode mascarar o resultado, porque talvez a criança esteja chorando e no momento do choro pode aspirar porque está chorando, não necessariamente porque aspira todas as vezes. É bem complicado, não tem uma fórmula exata. O que eu tento fazer é isso, eu tento fazer uma coordenação boa com as pessoas que estão na sala. Aqui no hospital é telecomandado, então eu sento do lado de fora da sala de exame. Até é bom, porque eu acho que quanto menos pessoas dentro da sala de exame, melhor. A criança se sente menos intimidada, é menos assustador para a criança, né? Se tem muitas pessoas em volta, ela fica assustada. Se for só a mãe, a fonoaudióloga e o técnico às vezes a criança nem vê, ele fica mais para trás, um pouquinho para o lado, e isso ajuda um pouco. Então, assim, quando a criança se recusa a tudo, a gente tenta fazer com a seringa, mas a seringa tem um limite. A gente não consegue. A gente pode dar líquido, espesso, mel, purê já não consegue dar direito com a seringa. Então tem esse tipo de limitação. Mas aí, se precisar mesmo, se eu tiver que ver algum episódio, aí eu vou fazer com a seringa, mas lembrando que a seringa pode fazer um falso positivo, né? Porque talvez ele esteja aspirando pela maneira como a gente esteja dando e o choro e tal.
Então, assim, realmente não é bem difícil, é bem desafiador quando a criança não quer comer. Creo que sí han sido valiosos consejos que nos da el doctor Pedro, sobre todo, como dijo, mucha paciencia, buen humor y Sim, distracción. Son los sim, mejores aliados para todos los que trabajamos con los pacientes sim. pediátricos. También me parece muy importante recalcar lo que dijo, tener algún tipo de señal, alguna forma de saber en el momento en el que el pequeño, la crianza, está deglutiendo para poder comenzar el estudio, para poder comenzar a irradiar. Es algo muy importante, porque es muy difícil saber en qué momento está deglutiendo el pequeño. Una pregunta final que nos hace los asistentes nos comentan que en un hospital en particular no cuenta con una silla de soporte para cabeza y cuello y pescuezo. ¿Qué tan válido es hacer el estudio en el lactante en Trendelenburg invertido? Hum, eu nunca fiz assim, mas acredito que possa funcionar. O que eu não gosto de fazer é botar a mãe na cadeira e adicionar outros pacientes dentro do estudo, mas acredito, eu nunca fiz assim, mas acho que possa funcionar. Se conseguir levantar a cadeira, talvez funcione bem. É, é uma boa pergunta. Eu nunca fiz dessa maneira, mas acredito que possa funcionar sim. Eu teria que ver ali para me acostumar, talvez. Talvez a imagem fique um pouco mais virada, mas acho que é uma tentativa. Eu acho que vale a pena tentar sim, se você não tiver outra maneira, né? Se você não tiver a cadeira radiotransparente, é uma coisa a se pensar assim. Talvez seja uma boa alternativa. Eu nunca tentei, para ser sincero. Sí, es una interesante pregunta, muy Sim, interesante, y cada uno tiene su propia técnica, la cual uno ya está acostumbrado a hacer, pero sí es una interesante pregunta que, como bien lo dice el doctor, tal vez sim. valdría la pena probar y ver qué tal nos va. O, Doctor Pedro, sí, O importante, independente se você tem a cadeira ou você faz em Trendelenburg invertido, é a colimação. Eu vejo muitos casos, até em algumas aulas, onde a gente consegue ver a parte de cima da cabeça, o nariz, a parte de trás, e aí você está irradiando a criança demais. Então, eu sei que às vezes a criança mexe, e talvez a gente queira fazer um campo de visão grande, para poder não perder a criança quando ela mexe, mas é importante que a gente tente colimar o máximo possível para fazer uma imagem um pouco parecida com essas aí que eu tenho nas fotos, aonde a gente mira só a parte importante, só o gol, e não mira o campo de futebol inteiro, mas só o gol. E aí porque, como eu falei, são muitas estruturas que não deveríamos estar radiando. Então, acho que isso é uma coisa importante a se pensar, até mais se você faz em Tremlemburgo ou não, seria a colimação. Acho que isso é uma coisa importante e eu vejo muitos casos e até em publicações onde a gente consegue ver muito paciente que não deveria ser visto nesse caso, desse estudo aqui. muy interesante. Doctor Pedro, ha sido todo un placer tenerlo el día de hoy con esta charla tan interesante. Es muy valioso que usted lo haya hecho tan didáctico, de una forma tan interesante, con tantos dibujos. Creo que ha quedado clarísimo todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Estamos encantados con su presentación. Esperamos verlo muy pronto en una nueva oportunidad y quedamos pendientes de su regreso. O prazer foi meu, é um prazer poder dividir isso com todo mundo da SLARP. Para mim Claro é que sí. sempre um prazer poder dividir a minha experiência com a América Latina. Todos os congressos que eu tenho ido da SLARP, eu acabo aprendendo mais do que talvez ensinando. Então é muito bom estar aqui, é um prazer poder dividir isso com vocês. Estou aberto aí a contatos, se as pessoas quiserem me mandar um e-mail, Pedro_Albuquerque @hotmail.com.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, algum comentário, por favor, será um prazer poder ajudar. Muchas gracias, doctor Pedro. Le estaremos escribiendo entonces muy pronto. Hemos quedado encantados con su presentación y ha sido todo un gusto poder charlar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos.